falando da natureza de Buda, que isso é fundamental da gente não esquecer, que todos os seres, absolutamente todos os seres, até os mais maldosos, ou seja, todos possuímos a mesma natureza iluminada, não é nem melhor, nem maior, mas é a mesma. Então, captar essa essência pura que brilha, que é a consciência, então isso é muito importante. Logo, a diferença dos seres está na relação, o quanto estão mais ou menos conectados com essa essência pura a qual todos pertencemos, a nossa essência natural. Então esse é um ponto principal. Aí depois a gente levamos algumas semanas onde o que a gente está abordando é a preciosa existência humana. Então a grande importância que a gente tem que dar a essa preciosa existência humana, com todas as boas causas e condições reunidas, e ela se resume, essa preciosa existência humana, no aqui e agora. Ou seja, dar-se conta do preciosos que somos significa estar mais presentes no aqui e agora. Esse seria o ponto essencial. Mais presentes no aqui e agora significa utilizar essa preciosa existência humana para viver conectados com a natureza de Buda, expressando as suas qualidades para o bem de todos os seres. Então, esse é o ponto principal de realizar o preciosa que é a nossa existência e como estamos diante desse portal da iluminação, e ele não está lá quando a gente vai morrer, ele está aqui agora, ele sempre vai estar no aqui e agora. Então a gente tem que apreciar a nossa existência humana, dar-lhe um verdadeiro sentido, significa permanecer no aqui e agora e conectar-se com essa consciência plena que é a nossa essência natureza. Então, esse é o ponto fundamental que a gente está desenvolvendo nesse fundamentos, nessa base, nesse início do budismo tibetano. Se a gente não consegue reconhecer essa essência pura, todo criativa, todo poderosa, e reconhecer que temos a preciosa existência humana, temos a boa base para poder realizar essa essência pura. Por quê? Porque não praticamos nenhum mal, porque somos altruístas, porque temos um bom karma, e por muitas coisas que a gente já vem estudando, todas as liberdades, todos os dons e qualidades que temos. Então, a gente vai reconhecendo. Então, se reconhecemos a natureza de Buda, que é a consciência plena que somos todos, se reconhecemos que somos seres preciosos e reconhecemos que estamos nessa preciosa existência humana, nesse precioso momento, diante desse portal maravilhoso da liberação do sofrimento e da iluminação da mente para todos os seres, isso nos leva a estar bem motivados e engajar-nos verdadeiramente nesse ligeiro esforço, ou nesse esforço alegre, que significa estar presentes. Presentes e conectados, ou seja, estar aqui agora e conectados com aquilo que somos e não estar distraídos dentro da virtualidade de todas as histórias que nos contamos do passado e do futuro, perdendo o que realmente é verdadeiro, que é esse portal maravilhoso do aqui e agora, que nos abre para a atemporalidade e nos dá acesso a essa fonte suprema criativa, na qual temos todas as respostas e todos os recursos necessários para administrar cada momento da nossa vida. Ou seja, contamos com essa força superior, que é a totalidade do ser, em vez de estar aí
agoniado dentro dessa jaula da identidade, que é uma limitação, e claro, aí só tem carência porque é muito limitado, então aí a gente nunca vai ter a resposta dos problemas nem os recursos que necessitamos, porque estamos limitados à nossa própria carência, então é impossível encontrar a resposta. Por isso a importância de a gente reconhecer a natureza de Buda, essa fonte suprema, que contém todas as respostas e todos os recursos, onipotente, onipresente, onipenetrante, que é a nossa natureza, a mesma em todos, nem maior nem menor, nem melhor nem pior, é sempre a mesma. E a gente vai poder reconhecer e desenvolver a nossa capacidade de nela permanecer através de dar sentido e significado a essa preciosa existência humana. E isso significa reconhecer todos os dons e liberdades que nos acompanham para poder dar-lhe um sentido. Logo falamos a respeito da fé, da importância de ter fé, uma fé de convicção, uma fé de certeza, uma fé verificada pela experiência. E também falamos um pouco a semana passada a respeito dos defeitos do pote, ou seja, como estudar o Dharma, como ouvir os ensinamentos, porque se ouvimos de uma forma distraída ou se ouvimos de uma forma crítica, a gente vai produzir defeitos e não vai poder aproveitar esse néctar completamente. Logo falamos dos obscurecimentos, então a gente falou do orgulho, a falta de fé, as distrações externas, a preguiça, no sentido de dizer que é difícil, não é para mim, eu não vou conseguir. Ou seja, vários tipos de atitudes mentais que se apresentam são armadilhas que bloqueiam o nosso progresso de permanência nesse estado de consciência aberta, porque a mente caiu numa armadilha e ficou distraída e não se deu conta. O orgulho, por exemplo, a gente falou a respeito, falamos bastante a respeito do orgulho e da inveja, que às vezes passa muito desapercebido e não nos damos conta, porque existe um aspecto lúcido onde existe um reconhecimento que a gente chama orgulho divino, ou seja, o próprio estado de presença, o estado desperto, de consciência aberta, ele tem um aspecto lúcido e bem-aventurado em si mesmo, que é um tipo de euforia natural, porque não depende de algo, então não é um evento que aconteça, mas a própria natureza do ser tem esse sabor bem-aventurado e prazeroso. Portanto, é muito comum que a gente se distraia e esse próprio prazer ele se transforma num orgulho, porque ele fica aprisionado pela identidade que se crê ser isso. Então é o que a gente chama que o ego ele rouba as experiências verdadeiras e ele investe como se fossem suas. E daí surge o orgulho. E surge de uma forma muito desapercebida, que a gente não se dá conta, por isso a chamada de atenção para estar atentos, né? E assim, isso já falamos da semana passada. Falamos a respeito das distrações externas do mundo, né? Que nos distrai. Não seguir o passado, não alimentar emoções do futuro, como estar presentes no aqui e agora, sempre esse é o caminho que a gente segue. Esteja firmemente concentrado e livremente relaxado. Ou seja, como permanecer concentrado, mas relaxado. Ou seja, um estado de presença não distraída. Você está presente e não se distrai. Mas isso não significa um esforço. É um estado confortável. Então, esse é o estado que a gente tem que estar cultivando e desenvolvendo. Então, vamos fazer uma meditação antes da gente continuar com o tema de hoje. Isso tudo eu estou repassando um pouco. Não deixemos que a mente fique muito tensa. Deixemos os sentidos ficarem naturalmente liberados, equilibrados. Um equilíbrio entre tensão e relaxamento.
Então, a nossa meditação todo o tempo tem que manter essa condição. Não pode estar muito tensa, no sentido de muito concentrada, muito focada, mas também não pode estar muito solta, muito relaxada, porque senão a gente vai se anestesiar, vai dormir e não vai estar presentes. Então vamos a sentir o corpo, a respiração. E vamos tomar refúgio, entrar em refúgio. Vamos tomar refúgio nessa mente aberta, espaçosa, luminosa, na essência. Tomamos refúgio em Buda. Buda é a essência pura da consciência desperta. Tomamos refúgio nos ensinamentos, todos os exercícios, práticas, enfoques filosóficos. E tomamos refúgio na assembleia de praticantes, esse corpo coletivo daqueles que estão nesse momento junto a nós, realizando o mesmo caminho, sentindo essa força que nos oferecemos uns aos outros e sentindo como estamos conectados com todos aqueles que, igual que nós, estão nesse momento desenvolvendo suas capacidades de conexão com a fonte desperta, essência do ser, todos os meditadores, todos aqueles que estão envolvidos, engajados num caminho de prática, sentindo-nos unidos, essa coletividade de seres despertos e sentindo que o nosso despertar está unido com toda essa assembleia de seres que estão despertando junto a nós e como isso forma uma frequência, uma iluminação, uma força que tem efeito no nosso mundo, na mente coletiva de todos os seres, sentindo-nos partes dessa iluminação coletiva. E vamos a gerar a motivação, o compromisso, o propósito de atingir esse estado absoluto, puro e completo, e que possamos assim transformar a nossa vida num caminho de sabedoria, numa radiância, uma iluminação para todos os seres, reconhecendo que essa experiência de consciência aberta, esse refúgio interior que nos conecta com as fontes primordiais de iluminação, é um estado de ser de todos. Não há nada especial nessa experiência, nada que nos faça ser alguém diferente. Continuamos com a mesma vida, sem necessidade de alterar nada. É um estado natural do ser e vai acompanhado, bem adornado de humildade, uma humildade natural daquele que reconhece a essência natural de todos os seres. E naturalmente a compaixão, onde nos oferecemos como servidores, como luz desperta, para que todos possam reconhecer os caminhos internos. Naturalmente, todas as nossas atividades, todo o dinamismo da nossa energia, todo o campo de manifestação, toda a nossa conduta mental, emocional, corporal, está voltada para realizar aquilo que é útil aos demais. Reconhecendo que somos mensageiros da luz, seres despertos, atravessando esse mundo
E a nossa missão é liberar todos os seres dos enganos mentais, causa de todo sofrimento. Plenamente conscientes, com essa intenção clara na nossa mente, geramos, nos engajamos, nos aplicamos no caminho da autorrealização, bem motivados para o benefício de todos os seres. Que a luz da verdade esteja acesa para todos os seres. O nosso espírito iluminado pela compaixão, o coração desperto, o coração caloroso do puro amor, do amor genuíno, o amor que acolhe a todos os seres com ternura e que lhes oferece um banquete iluminado de boas qualidades, oferecendo a pureza universal para que se libertem de todas as angústias, frustrações, fracassos e insatisfação. Sustentando a nossa mente bem guiada pela divina estrela do amor puro, genuíno e infinito, que descansa no céu do nosso coração aberto, altruísta, irradiando a fonte suprema de toda a felicidade, resplandecendo na mente e coração de todos os seres, evidenciando o caminho infalível da liberação. Olhando para a nossa vida desde essa visão superior e reconhecendo o quanto efêmera é, nossa vida é parecida a um arco-íris, reconhecendo a natureza vazia, oca, sem sentido e sem significado, não somente a nossa vida, mas a de todos os seres, a falta de sentido e importância em todas as situações. Trazendo essa visão à mente, toda ansiedade e medo se dissolve. E uma grande compaixão se desenvolve em nosso coração. Nos transformamos em um ser desperto. Manifestamos a luz divina. Esse é nosso presente do coração desperto, aberto. É a luz desperta, o coração bondoso, amor e compaixão, que flui da consciência desperta e imortal. Esse estado supremo de sabedoria não dual. Tomamos refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, até obter a iluminação completa. E bem motivados e engajados na prática das virtudes transcendentais e dos dons supremos e incomensuráveis. Generosidade, moralidade, paciência, concentração, diligência, sabedoria transcendental, para o benefício de todos os seres sem exceção. Próximos e distantes, amigos, inimigos, visíveis e invisíveis. Essa mente ampla, descansamos uns instantes.
bem conectados com todas as fontes de refúgio, consciência universal, conectados com esse fluxo incessante de influência espiritual de uma linhagem milenar, e com essa força sustentamos o estado desperto, consciência aberta, e naturalmente contemplamos, sem interferir, investigando e explorando a abertura da consciência luminosa desperta, reconhecendo, homenageando a mente desperta, emanando, oferecendo presentes que a mente possa produzir a todos os seres, convidando todos os seres a esse banquete de bons desejos, tudo aquilo que esteja nos bloqueando, tensões, mágoas, pecados, que tudo seja perdoado, que através dessa luz desperta virtuosa, todas as faltas cometidas sejam eliminadas, o poder da luz que dissolve toda sombra, uma mente alegre, em regozijo, um estado de alegria, sem euforia, uma mente aberta, generosa, essa atitude mental é a fonte da riqueza, da prosperidade e diminui e cessa toda a pobreza e toda a carência. O dar amor, a generosidade do dar amor, a generosidade de dar conforto material, de ser um refúgio capaz de proteger a mente dos demais, de dar Dharma, conhecimento, sabedoria, explorando essas qualidades do dar e atualizando essas atitudes na nossa conduta. É assim que nos sentiremos sempre ricos e prósperos, e a sombra da pobreza, da carência, desaparece. Essas qualidades da nossa mente, incessante, inesgotável, qualidades de dar. A mente egocentrada, a mente carente, a mente do preciso e necessito, nos conduz a estados miseráveis. A mente generosa sopra um vento caloroso
Esse vento caloroso, acolhedor, traz a frescura da paz. E dessa forma, nos sentimos inspirados naturalmente a atitudes virtuosas. A generosidade é considerada a primeira qualidade virtuosa que devemos aperfeiçoar. Ser um servidor, dar amor, dar proteção, dar conforto, dar dharma. Essa atitude do dar traz calor e paz. Essa atitude generosa traz satisfação e abundância e gera uma atitude ética. A mente generosa, a mente abundante, é uma mente ética. Uma mente paciente e ética, uma mente generosa e ética, faz surgir a paciência. E a paciência traz boas circunstâncias, boas companhias. É assim como vamos nos aproximando a estados superiores. A generosidade, suficiência, gratidão, todas as atitudes éticas e a flexibilidade da paciência, da tolerância, e tudo vai se harmonizando. Circunstâncias, pessoas. Através da paciência, não experimentamos raiva, então não existe o fogo da raiva. A paciência faz com que fique sempre morno. E com essas boas atitudes mentais, pois estamos alegres, temos entusiasmo, então o esforço não é necessário. Então a paciência nos leva a esse estado bem-humorado e faz com que o entusiasmo, a alegria nos acompanhe. Então é assim como uma virtude vai se apoiando na outra e vai se aperfeiçoando e nos vamos transformando num ser naturalmente virtuoso. E essa mente alegre, essa mente livre de esforço, facilmente, sem esforço, permanece no aqui e agora. E no aqui e agora está esse portal maravilhoso da transcendência que nos dá acesso à sabedoria, à essência do ser. Então, descansando um momentinho nessa mente aberta, espaçosa. Essa mente aberta, espaçosa, que é puro amor, que é dar, generosidade. Dessa generosidade flui uma mente sem parcialidade, é uma mente equilibrada. Daí surge uma atitude ética, uma atitude justa para com tudo e todos. Paciência, bom humor, entusiasmo, flexibilidade, estado de presença. Portal se abre, aqui e agora, transcendendo toda a relação de dualidade e tendo acesso à fonte suprema, à essência do ser. Descansando na consciência aberta. A consciência ela é naturalmente aberta, não tem como fechá-la. Só conceitos pode bloquear a consciência.
Se eliminamos os conceitos, a pura sabedoria do estado presente, aqui e agora, nos leva a essa espaciosidade luminosa que é a natureza do ser, a fonte de toda abundância, de todo dar. Descansando em conexão com essa fonte suprema, generosidade e gratidão acompanhem a experiência. E fazemos a nossa dedicação de boa energia, da nossa meditação, sempre gerando uma causa superior, uma causa de iluminação, de liberação, de autoconhecimento para toda a humanidade, gerando essa mente que oferece. Então vamos fazer uma pequena reflexão. Esse é o caminho, assim, eu fiz uma passada rápida pelo caminho do Bodhisattva, né, que a gente vai estar detalhando sempre, mas vem a ser isso, né, como a gente quando está conectado, quando a gente se concentra, ponto 1, concentração, para que não arraste os ventos do karma, a gente se concentra. E através da concentração, a gente tem acesso a uma mente aberta que contempla, essa mente aberta é confortável, a gente tem acesso a ela. E quando a gente tem acesso a ela, a gente começa a investigar que a carência, o necessito, o desejo, tudo isso cessa. Essa mente ela tem uma qualidade naturalmente de totalidade, de plenitude. Então existe um conforto. E desde aí existe um dar. Então a primeira emoção que a gente vai ter quando a gente conecta com a verdade do ser, quando a gente olha para o sujeito na meditação, faz esse movimento, e o que encontramos é uma experiência de profundo amor. É um coração capaz de acolher a tudo e a todos, sem nenhum nome, sem nenhuma discriminação e sem nenhuma causa. Não é por isso que eu faço isso, é completamente natural. É uma onda de amor que é capaz de incluir a tudo e a todos, e é o mesmo amor para tudo e todos. Assim, é um estado natural de pleno amor. Esse amor, ele é dar, ele é dar. E isso quando vai permeando a nossa vida, à medida que a gente vai meditando e vai refletindo e vai realizando, essa experiência de amor, ela vai entrando na nossa forma de viver, na nossa forma de pensar. E nos tornamos naturalmente agradecidos. E vai junto gratidão e generosidade. Somos seres mais bem dispostos a ajudar, a servir, a dar um conforto material, a dar uma proteção, a dar um acolhimento. Existe uma atitude muito, muito voltada a beneficiar os demais. Então, a generosidade é a primeira expressão que a gente vai encontrar nesse estado de completude e gratidão, que é a essência do ser. E aí já vai abrindo as outras virtudes, né? E logo a própria virtude que dá início, a gente acaba nela, porque a consciência plena, ela deu início a essa fonte de abundância generosa, que transforma a nossa conduta numa conduta virtuosa. E, ao mesmo tempo, a conduta virtuosa nos leva a permanecer presentes e conectados. Então, a própria consciência aberta nos mantém conectados nesse estado.
Isso também é muito importante. Não é algo que tem um começo e um fim. São tudo rodas. Assim como o condicionamento também é uma roda de causa e resultado, a sabedoria também. Então ela também se alimenta a si mesmo. Por isso é um caminho de saída do sofrimento. Como uma espiral que nos vai levando, é uma espiral que nos vai levando mais para baixo. Causa e resultado nos mantém presos nos grilhões de sofrimento. E da mesma forma, a gente está ativando uma espiral que se sustenta em si mesma para a gente se libertar do sofrimento, experimentar a plenitude. Então, a própria condição de consciência aberta, ela desencadeia todas as perfeições virtuosas que sustentam o próprio estado de conexão. Então, a conexão desenvolve virtudes e as virtudes nos mantêm conectados. E assim geramos um círculo, um movimento positivo, onde virtudes e sabedoria caminham juntos. Ou seja, todas as virtudes e a sabedoria, que é a consciência aberta, que reflete as virtudes que sustenta a consciência aberta. Então é isso que estamos fazendo nesse caminho, que é o caminho do Bodhisattva, o caminho da Bodhicitta. Então, voltando um pouquinho no nosso texto, que é o aspecto mais filosófico, a gente vai falar agora do que Patro nos propõe como 5 modos equivocados de lembrar. Ele faz, a gente ainda está dentro do que é o capítulo da preciosa existência humana, e assim como falamos dos defeitos do pote e das armadilhas e obscurecimentos, ele está fazendo referência ao que devemos estar atentos para realmente aproveitar essa preciosa existência humana. Então, ele diz agora que ouvimos ensinamentos, é importante o ler, estudar, ouvir o Dharma. Só que também é importante lembrar daquilo que estamos ouvindo e lembrar de forma correta. Existem algumas armadilhas na forma como lembramos os ensinamentos. Muitas vezes a gente se lembra das palavras, mas não nos lembramos do significado. É muito mais importante o significado do que as palavras. Por isso, sempre quando a gente estuda, a gente solta tudo e medita. Porque não é importante a memória, mas sim a experiência. A experiência é o significado. Então, a gente está ouvindo o Dharma. A forma da gente lembrar do que a gente está experimentando aqui não deve ser a razão da memória, mas sim a vivência do significado. Então, devemos estar mais conectados com o que vamos sentindo e experimentando, mais do que tentar reter numa memória e ter as palavras muito bem colocadas. Então, é mais o sentir do que o pensar. Por outro lado, também faz uma observação que a gente não pode ficar muito somente na experiência e logo não reter na memória. Ou seja, significado e experiência têm que caminhar em equilíbrio. Se a gente fica muito absorto e desconecta esse centro mais lúcido da razão, então a gente ficou anestesiado. Mesmo tendo experiência, a gente não foi consciente dela. Passa como as crianças que vivem num estado de consciência aberta, de presença de aqui e agora, mas não reconhece essa consciência luminosa. Então, a gente também pode estar tão profundamente dentro da experiência que a gente não teve capacidade para reter a própria experiência. Então, é muito importante esse aspecto lúcido da razão, do cognitivo, junto também com o aspecto do significado ou da vivência. Tem que haver um equilíbrio entre os dois aspectos. O textual, conceitual e o experimental. Um tem que estar certificando o outro.
Um tem que estar apoiando o outro para que a gente possa ter um bom desenvolvimento. Logo, ele fala também a respeito da ordem como os ensinamentos são apresentados. Existe todo um sentido nesse progresso que a gente está desenvolvendo. Então, a gente também tem que ter uma atitude ordenada na forma como vamos recebendo e vamos praticando os ensinamentos. Porque se a gente faz tudo aleatório ou mistura, não dá o mesmo resultado. Então, também estar atento nas orientações e seguir segundo a ordem. Outro ponto é, como sempre, não criar coisas, não misturar coisas. Tentar trabalhar da forma mais pura, os ensinamentos na forma como eles são recebidos e praticá-los. Se a gente quiser fazer outro tipo de exercício, a gente vai fazer outra prática, mas não fazer pedacinhos como recortes, coloca uma aqui, outra ali, vai misturando. Então, isso também pode gerar visões errôneas. Então, a gente tem que estar muito atento a manter o mais puro possível. Aqui ele vai dar uma comparação, uma metáfora. Qual é a nossa atitude frente aos ensinamentos? Então, a gente deve ver o Dharma, os exercícios de meditação, os estudos, o treinamento da mente como remédios. A gente deve reconhecer que está doente, significa estou em sofrimento, estou aflito, estou confuso. É muito importante reconhecer o sofrimento, reconhecer que estamos com visões errôneas, que estamos experimentando dor e sofrimento e que o Dharma é o remédio. Buda é considerado como um médico. Então, Buda é quem nos dá o remédio do Dharma e a Sangha, o corpo de praticantes, ele é considerado como enfermeiros. Então, é aqueles que estão nos ajudando uns aos outros, estamos dando força, coragem, estamos dando confiança. Então, esse corpo de apoio, que é a comunidade de praticantes, é como se foram os enfermeiros que nos estão cuidando para que possamos tomar o remédio do Dharma que nos oferece o médico que é Buda. A gente vai ouvir falar bastante dessa metáfora, ela é bastante utilizada. Agora que temos esse nascimento humano livre e bem dotado, agora que sabemos o que devemos e não devemos fazer, nossa decisão nesse momento crítico, quando temos a liberdade para escolher, marca o momento decisivo que irá determinar nossa sorte, para melhor ou pior, até bem longe no futuro. Então, sendo conscientes de que cada escolha que fazemos em cada momento está desenhando o nosso futuro, mas não somente o futuro imediato, que é o amanhã, que também está desenhando o amanhã, o que escolhemos hoje, mas assim, está configurando todas as tendências da nossa vida e está dando um impulso do que será o resultado dessa vida no seguinte passo. Então, a importância que tem cada momento, porque dele depende tudo quanto temos por experimentar. Em cada momento estamos escolhendo o que estamos priorizando, o que estamos escolhendo. Ou seja, estamos realmente aqui agora presentes, conectados e radiantes, ou seja, com uma luz capaz de ver para fazer as escolhas corretas, que são as virtudes se expressando. Não importa se a gente está numa empresa, está numa escola, não importa onde a gente está na família, importa a posição interna na qual nos encontramos, porque ela está determinando as nossas escolhas. E as escolhas não é se eu vou na rua direita ou na rua esquerda. Isso é indiferente, porque não tem nenhum sentido todas as ruas que possamos fazer nesse mundo. Não estou falando me separo ou fico junto, vou morar numa cidade, vou para outro país. Não é esse tipo de escolha. É a escolha interna. Ou seja, em cada momento estamos escolhendo a felicidade, a alegria, a paz,
a abertura. Estamos escolhendo permanecer conectados ou nos distraemos e não temos nenhuma escolha e estamos sendo arrastados pelas rodas condicionadas, individuais e coletivas que nos condicionam. Ou seja, isso é ser livre para escolher a paz e a felicidade, para escolher o relaxamento e a abertura, a conexão e a emanação. Ser livres para estar no refúgio e emanar bodhicitta. Não importa onde estejamos ou o que estaremos fazendo. Ser livres para estar satisfeitos, plenos e completos. Livres para não ter necessidades nem desejos. É assim como não caímos nas armadilhas das tentações e nos enganos mentais que nos contamos e criamos mais e mais insatisfação. Então, isso é ser livre. Não é escolher se amanhã eu vou ir na casa desse amigo ou vou ficar em casa. Não, é onde estou em cada momento internamente. Essa é a liberdade e essa é a escolha. Então dizem que é muito simples, a estrela que nos guia é a Bodhicitta. Então, se todo momento a nossa mente tem essa direção, então tudo que sai dessa mente vão ser boas escolhas. A gente sempre vai estar no melhor quando estamos oferecendo sabedoria, iluminação, amor e compaixão para todos os seres. Então, quando a mente está posicionada nessa condição de dar para todos os seres e de ser bons desejos para que todos tenham tudo o que necessitem e se libertem de tudo que não necessitem, essa boa mente, ela já gera todas as virtudes e todas as boas escolhas. Não importa onde estejamos, a nossa escolha será boa, será a melhor. Então, por isso, manter a Bodhicitta é o caminho dos iluminados, é o caminho que nos leva diretamente até Buda. Ele volta a falar da importância da oportunidade que nos oferece o aqui e agora, onde não temos nada seguro, não vamos a pensar que no momento da morte nos vamos a liberar, porque o momento da morte não é outro momento mais que aqui e agora. Se aqui e agora não estamos livres, ou seja, não estaremos quando a morte nos aproxime, ou quando chega até nós, né? Portanto, é agora mesmo que estamos com todas as boas condições, que encontramos o médico hábil, que é Buda, encontramos o elixir, que é capaz de conquistar a morte, que é o Dharma, e esse é o momento que devemos aplicar os ensinamentos que ouvimos e trilhar o caminho da liberação. Aí ele vai falar a respeito das perfeições transcendentais que devemos sustentar, ou seja, a mente virtuosa, a mente da fé, da generosidade, da não distração, é uma mente segura e clara, onde não tem dúvidas, e a partir de aí todas as qualidades virtuosas vão se apresentar nessa mente fortalecida, nessa mente clara, nessa mente de experiência. Então, a própria experiência é a armadura, é a fortaleza da nossa mente. É o que fará com que nenhuma sombra possa abalar ou desestabilizar a nossa mente. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Monja, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Então, no caso, seria juntar, quando você diz de pegar o Dharma ou os estudos e fazer um esforço para que a sabedoria adquirida disso esteja presente cada dia nas nossas ações, né? Então, é essa lapidação. Sim, mas veja bem, não é um esforço, porque na verdade é um não esforço, é um descanso. Ou seja, porque se trata de permanecer no aqui e agora. É o esforço de estar presente. Por Ou isso seja, medita.
Tudo acontece no aqui e agora. No aqui e agora é onde você está escolhendo. Entende? Você está escolhendo estar distraído e preocupado e aflito, ou você está escolhendo estar em paz, descansando, aberto e conectado e radiante. Então, o ponto principal é entender o que está acontecendo no aqui e agora. E no aqui e agora a gente está desenhando tudo o que vamos experimentar. Cada movimento que damos, ele está configurando o que está por vir, o resultado. Então, é muito importante estar presentes, ou seja, ser consciente do aqui e agora é um estado desperto. Você não está distraído. E nesse momento que você está desperto, você tem a liberdade de escolher estar aberto, conectado, radiante, de escolher ser uma causa de felicidade para o mundo. E a partir daí você já está feliz, você já está bem, você já está generoso, já está numa outra roda, numa roda de felicidade, que é uma felicidade que não depende de nada, por isso é uma felicidade natural. Então, quando você está aqui agora, você está na porta da liberação. Esse é o caminho da saída do sofrimento. E, ademais, esse estado de conexão e de abertura infinita, ele é tão poderoso que até mesmo todo o mal que você tenha feito desaparece. Os pecados e as culpas e as mágoas, elas deixam de existir. É um estado porque elas existiram num passado, então na verdade elas já não existem. Mesmo que você tenha que experimentar o seu resultado, o resultado dos atos, a tua condição já não está identificada. Então você já não experimenta, digamos, desagradável ou mal, porque você não está mais identificado. Então você já está numa condição de abertura. Então tudo se torna pequeno, tudo se torna fácil, tudo atravessa. Já não existe a resistência do karma. Então você se liberta do passado e se liberta do futuro. E gera uma nova causa que vai dar novas aparências também. Mas é uma grande liberação. E não é fácil, claro que não. Se fosse assim, todo mundo estaria iluminado, né? Mas é muito fácil, por outro lado. Ou seja, é o mais fácil. Na verdade, todos os que despertam falam, nossa, é muito simples, não tem segredo isso, né? Mas somos nós que estamos muito distraídos com essa fixação que temos com o nosso eu, esse apego tão forte à identidade. Então, nos identificamos muito com nós e com as nossas projeções. Então, tudo que vemos no mundo e nos outros é projeção. Então estamos fortemente identificados com um eu projetado e esse eu projetado gera projeções de outros. E acreditamos fortemente que isso que projetamos é real. Então vivemos dentro de uma experiência muito contraída de realidade e por isso nos parece muito difícil descontrair, abrir, dissolver. Tanto é que tem muitas pessoas que têm muito medo das experiências de dissolução, na meditação mesmo. Tem muitas pessoas que não, principiantes, que não gostam de meditar sozinhos ou em casa porque sentem que se dissolvem, que vão se perder. Então, esse medo da dissolução, ele está muito presente, porque é o medo da morte, é o medo de desaparecer e não voltar. É muito inconsciente esse medo no nosso ego. Mas, na verdade, esse medo é o que é real, ou seja, vai desaparecer. Então, a própria resistência do ego faz parte da sua própria projeção ilusória. Ou seja, ele sabe que a sua natureza é efêmera e não é real. Então, isso gera um medo natural frente a qualquer experiência de dissolução, porque essa é a sua natureza, não é real. Então é pouco a pouco a gente vai se familiarizando e vai se desencarnando um pouco, né? Se libertando dessa carne e dessas experiências densas. À medida que vamos experimentando essa consciência aberta, é um processo.
que vai se desenvolvendo em nós, né? Mas o mais importante aqui é entender essa preciosa existência humana, a qual somos merecedores e que estamos no momento perfeito. Então, explorar o aqui e agora, experimentar o aqui e agora. E o aqui e agora significa estar conectados, ou seja, estar em refúgio, em Bodhicitta, ser uma conexão radiante e estar conectado com todos os seres, ou seja, o individual e o global, o pessoal e o coletivo, manter essa experiência de conexão o mais possível. E essa conexão completamente equânime, sem parcialidade entre uns e outros. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho, Monja. Uhum. A minha pergunta também é relacionada com esse tema, que é o seguinte: quando vai se ganhando alguma prática na meditação, naturalmente a mente vai ficando mais calma, né? E a gente lida com outras pessoas que às vezes estão com a mente mais agitada e se esforçando bastante para viver, para sobreviver, para seguir na caminhada. E como que a minha pergunta é, como que a gente lida com o sentimento de olhar para o outro naquela condição de extremo esforço e, e quando a gente meio que acaba se comparando com a nossa experiência que começou a ficar um pouco mais aberta e gera uma sensação ruim, né, de você estar meio que não se esforçando para viver e, enfim. Para ajudar o outro, você diz? Eu digo, como lidar com essa sensação de olhar para o, que acaba olhando para o outro e vê que está se esforçando, o outro se esforça bastante e a gente está levando uma vida meio que sem esforço e você olha para aquilo e fala, nossa, será que eu estou Sabedoria. vivendo errado? A sabedoria, né? A sabedoria é o que faz você entender o que é karma, entender o que é mérito. Então, o karma, que é causa e resultado, ele opera. E entender o que é o mérito, ou seja, as boas ações, as boas atitudes. As boas atitudes deixam a mente mais positiva, mais relaxada. Então você começa a entender que as pessoas muito aflitas, elas também têm uma mente muito negativa. Então elas também têm atitude, porque o karma, ele não é gerado na aparência. Aparentemente a pessoa pode ser boazinha, mas se ela tem uma mente que está matando todo mundo na mente dela, que ela tem uma mente de raiva, de ódio, de aversão, e uma mente dura, muito crítica, que está julgando, condenando, então se ela tem essa atitude mental, mesmo que na aparência ela não cometa nenhum ato negativo, e até tem uma aparência de uma pessoa bondosa, mas se internamente o que se apresenta são estados assim muito escurecidos e aflitos. Então essa pessoa ela está cultivando essa agitação, esse desconforto, mesmo que a aparência esteja tranquila. Por isso o trabalho ele é interior, ele não é exterior. É dentro da mente que a gente tem que trabalhar. E aí você tem que entender que cada um tem que fazer o seu trabalho. Se você tem uma conquista de mais estabilidade frente aos ventos do karma, que você também é exposto a esses ventos, quero dizer, você vai ser confrontado com as suas provações. Agora, se você tem mais estabilidade, significa que você cultivou a tua mente. Mas, ou seja, você aprendeu a olhar para a tua mente e a fazer um bom cultivo interior. Isso de falar todos os dias para o benefício de todos os seres, isso vai te deixando mais vulnerável, mais sensível e mais positivo. Então você vai cultivando internamente essa força. Então quando vem os ventos kármicos, você tem equilíbrio, porque você cultivou uma força interna positiva. Então, frente a esses outros seres que não têm equilíbrio nenhum, sabe, Buda fala muito fácil, aqui é um jogo muito real, não é uma ficção do que Deus quer. Ou seja, basta olhar a tua circunstância que eu estou lendo a tua mente. Buda fala, você quer saber como é a mente de uma pessoa? Olha como é a vida dela.
porque a vida dela é um reflexo da sua mente. Então, se é uma vida cheia de conflitos, é porque tem conflito interno. Então, a pessoa tem que aprender a se olhar, em vez de estar jogando a culpa fora ou estar buscando fora. E aí vem uma atitude de grande compaixão, porque a gente vê que muitas pessoas ainda não têm a capacidade, nem sequer para reconhecer que o trabalho é interno. Ou seja, tão aflitos, tão agitados, estão numa condição de angústia e sofrimento e ainda continuam olhando para fora, acreditando que algo externo vai me fazer melhor, que algo de fora vai mudar a minha condição interna. E não se dão conta que o que experimentam é o resultado da sua própria mente. E acredita que é por causa do mundo, que é por causa do outro, que é por causa do vizinho. Tudo tem culpas externas e busca externamente que tudo isso se resolva. E não se dá conta que é uma escolha interna. E não tem nem a capacidade de entender quando você fala. Eu me encontro com muitas pessoas assim, que não tem nem a capacidade de entender, entende? E você quer dizer que eu tenho a culpa? Ou seja, isso eu já ouvi muitas vezes em entrevistas, né? Quando eu falo, calma, calma, ninguém tem culpa, é você mesmo que está criando. Não, 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 isso não pode ser. É o primeiro choque, né? Já requer uma capacidade que você comece a olhar que você é quem está causando tudo o que você experimenta e que está nas tuas mãos o caminho da tua liberação. Isso já desenvolveu uma grande capacidade. Então, frente a isso, muita compaixão. E essa compaixão está na tua família, está nos teus amigos. Ou seja, não é algo alheio a outros. Ou seja, porque esses seres sem capacidades são os que estão próximos a nós, não são tão distantes. É teu pai, é tua mãe, é teu irmão, sabe? É teu amigo, é teu vizinho. Porque despertos são muito poucos os que estão despertos no nosso mundo, né? Nesse momento. E são muito poucos. Pega o quarteirão em volta da tua casa, quantos despertam? Talvez seja só você. Então, por isso, a compaixão ela vai se tornando cada vez maior no nosso coração a ver esse holocausto, né? Porque os seres estão sofrendo, estão um comendo ao outro, inveja, orgulho e toda uma rede de projeções negativas e não se dão conta. Então, a visão de Buda é uma visão muito profunda e de infinita compaixão. E, ademais, não pode fazer nada, porque nem Buda pode fazer nada por esses seres, né? A não ser emanar luz de compaixão para tentar clarear essa consciência e poder ter um insight de sabedoria e ter um novo olhar que faça empreender um caminho verdadeiro e sair das visões errôneas, das delusões e enganos mentais que são todo jogo de projeção escurecida. É muita compaixão. Então, quanto mais desperto se está, essa compaixão é muito maior, porque você vê que o teu equilíbrio não é o que você conquistou, é a natureza de todos os seres. E que o teu karma não é diferente dos demais, é o mesmo. Ou seja, você também está exposto a uma série de provações, a uma série de desafios e dificuldades. Então, você não é melhor que o outro, você é o mesmo. Ou seja, os mesmos desafios, as mesmas oportunidades e o mesmo trabalho de desenvolver a capacidade de conexão com uma fonte superior, que é a própria essência e natureza do ser. Então, não existe um orgulho por sentir-se bem ou um ser melhor por estar mais equilibrado. Pelo contrário, é assim uma atitude de profunda compaixão para com todos esses que, buscando a felicidade, cultivam o sofrimento. E basta olhar no nosso mundo e nossos familiares, né? Não precisa ir muito longe, não. Mas temos que respeitar, entende? O karma, ele vai fazer crescer. A própria experiência, ela vai fazer crescer. Mas não tem como a gente fazer crescer o outro. A gente só pode emanar compaixão. É o que a gente pode fazer, já é bastante. Ou seja, que a gente não se perca também nas nossas próprias ilusões e poder estar bem conectados e ser um caminho de equilíbrio para que os demais possam perceber que é possível.
Não é que você seja diferente, é que somos os mesmos. E se você pode, todos podemos, ou seja, somos iguais, somos os mesmos. Esse é o ponto principal, né? Deu para responder? Então, ok. Então vamos a meditar um pouquinho. Vamos a relaxar a mente, soltar os conceitos, reconhecendo a preciosa existência humana, bem dotada, com todas as liberdades, com todos os tipos de fé, tendo em conta todas as armadilhas, uma mente clara, presente. E através do aqui e agora, desse estado de presença, entrando no refúgio interno, uma mente aberta, contemplativa, conectando com o refúgio infinito, universal, consciência aberta, natureza de Buda, emanando e irradiando Bodhicitta, iluminação para todos os seres. Ao inspirar, conectamos com esse refúgio interno, individual, que nos conecta com o refúgio universal, como uma onda que se dá conta que é feita de água, e essa água nos conecta com todo o oceano, deixando de ser uma aparência de uma onda e passando a ser a essência do mar. Essa aparência da pessoa que se expressa com essa essência infinita, com essa força infinita do mar. Sentindo essa expressão do ser desperto, essa aparência, corpo, personalidade, a nossa vida, mas reconhecendo essa força do oceano, se expressando nessa onda que somos. A expressão dessa onda se torna radiante. A Bodhicitta, para o benefício de todos os seres, que todas as ondas reconheçam que são feitas do mesmo mar. Inspirando luz, exalando luz. Refúgio interno, refúgio universal, sol radiante, como um sol que ilumina a consciência coletiva dessa verdade desperta. E frente a essa luz da verdade, essa consciência pura, bem-aventurada, que é a essência de todos os seres, contemplando a nós e todos os seres desde essa visão superior, correndo todos os dias de um lugar para outro, de uma atividade para outra, buscando a felicidade em cada movimento, e por ignorância de não reconhecer as causas da felicidade, os caminhos internos, e por todo esse esforço nos caminhos externos, buscando sempre fora a felicidade, vão experimentando como resultado a insatisfação, a agitação, a ansiedade, a depressão. E sentindo realmente compaixão. Compaixão para com todos os seres, compaixão para conosco, compaixão para o nosso entorno, seres queridos,
todos distraídos, confusos, desconectados com a fonte universal, com a força universal, e carentes, diminuídos, insatisfeitos, conectando com essa compaixão no nosso coração. E vamos a conectar com essa força interna da consciência desperta, conectando com a força da grande compaixão, onde através da compaixão individual que experimentamos para com todos os seres, a nossa compaixão nos conecta com essa força da compaixão onisciente, onipenetrante, oniabarcante, consciência infinita, aberta, e a força da compaixão desse oceano infinito da consciência desperta. E vamos a personificar essa abstração, mas com essa riqueza de sentimentos, onde a compaixão nossa e a compaixão infinita, unidas, se personifica na imagem de um Buda luminoso, Buda da compaixão. Ele serve de apoio para nossa mente. Nos apoiamos no Buda da compaixão e vamos a imaginar que ele irradia a luz da compaixão. É uma luz onisciente, onipenetrante, que é capaz de penetrar em nós e em todos os seres. Então, sentindo compaixão, unidos com a força infinita, universal da compaixão, e vamos penetrar em todos os seres, levando essa luz da compaixão, que toda dor, todo sofrimento, toda insatisfação diminui até cessar, e que a sabedoria, o estado desperto, resplandeça e seja reconhecido. Então vamos a recitar o mantra da compaixão que flui do centro do peito, do chakra cardíaco, do Buda da compaixão. E à medida que recitamos, vamos levando essa luz para nós, para nosso entorno. O mais importante é estar bem conectados com a experiência da compaixão. A compaixão é a luz da sabedoria para pacificar todos os conflitos, toda aflição, toda confusão e poder assim ter uma visão mais clara e mais profunda da paz interior que conecta com a fonte suprema. Através dessa quietude, se conectam estão conectados com o sentir, sem distração, e soprando esse vento de sabedoria, emanando a luz da compaixão, imaginando que flui da corporificação do Buda da compaixão. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme
Om Mani Padme Hum. 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 Mani Padme. Levando essa luz de consciência desperta na mente e no coração de todos os seres, libertando a mente dessas armadilhas de dar realidade ao que são conceitos, etiquetas, pensamentos, liberando a mente do passado, todas as culpas e mágoas, liberando a mente do futuro, toda a ansiedade, trazendo a mente para o presente, sem colocar nomes, num estado natural de abertura, onde permite que todo fluxo de eventos possa fluir, permanecendo presente aqui e agora, irradiando, escolhendo atitudes mentais e emocionais positivas, causas de felicidade, que todos os seres sejam livres e cultivem as causas de felicidade, que sejam livres e reconheçam as causas de sofrimento, que todos os seres se liberem definitivamente e possam realizar o estado natural, bem-aventurado, de paz e completude. Imaginando que o Buda se dissolve em luz, a luz se absorve em nós nos dissolvemos em luz e nossa luz se expande por todo o espaço, se absorve em todos os seres, que também se dissolvem em luz, descansando nesse campo unificado, na totalidade do ser. Nós, os Budas, todos os seres, uma única luz infinita, descansando na consciência plena aberta, tudo surge na mente, permanece na mente e se dissolve na mente. A mente é esse vasto espaço infinito, plenamente criativo, capaz de tudo projetar. Tudo que é projetado não é outra coisa mais que a mente mesma. Portanto, tudo é perfeitamente puro. A raiz de onde tudo surge é a própria mente pura.
Todos os eventos compartilham dessa mesma pureza. As nuvens no céu são feitas do próprio céu. As ondas no mar, sentindo essa pureza que permeia toda experiência, quando se liberta a mente da realidade que damos às projeções, tudo se torna reflexo no mesmo espelho. Já não existe o bom, o ruim, nem o melhor, o pior, nem aqui e ali. Todas as referências de dualidade e relações cessam. E uma visão pura que atravessa todos os seres e todos os fenômenos vai se apresentando e se desenvolvendo. Dedicando nosso mérito da escuta, da reflexão, da meditação, para o benefício de todos os seres. Um pequeno diálogo para alguma dúvida ou pergunta que possa surgir no caminho da prática e desenvolvimento da visão. Tudo isso é básico, é assentamento básico que estamos fazendo, né? Mas essa base já é para uma vida e para algumas mais, né? É trabalho que exige uma forma de viver. Não é um conhecimento adquirido, nem uma vivência transformadora. É apenas um clarão na consciência que nos motiva a viver de forma concentrada, presente, atentos e conectados com a sabedoria. Não adianta ter virtude sem sabedoria. E se tem virtude sem sabedoria, é muito fácil o nosso ego se apoderar. E aí nos tornamos orgulhosos sem saber. Isso é bastante comum. Sempre lembrando que é muito importante uma vida bem vivida, bem resolvida. Isso não somente dá um bom sentido à nossa vida, mas, sobretudo, nos prepara para uma passagem para um seguinte plano sem dificuldades. Então, lembrando que tudo é continuidade, que existiu uma experiência de existência prévia e existirá uma experiência de existência futura. Então, que estejamos atentos ao que fazemos cada momento, porque de nós depende tudo o que vamos a viver. E não existe lugar seguro, ou seja, não existe eu já sei, eu já fiz. É todo momento manter uma mente positiva, que significa virtuosa, e ao mesmo tempo conectada com a sabedoria. Essa é a sabedoria da continuidade, a sabedoria da evolução. Se a gente lembra que estamos num caminho de evolução, a gente vai entender o que é importante. Não é o ter, mas sim o ser. Então a gente vai saber o que temos que acumular. É mérito e sabedoria. Não são coisas, nem honras, nem famas, nem nada disso. Tudo isso é completamente sem sentido. Toda a nossa história de vida é uma ficção, é um filme, não tem nenhum sentido. Morreu, para onde foi a nossa vida e as nossas histórias? Acabou. E a morte está aqui do lado. Pode ser amanhã ou a semana que vem. Então, que importância tem a nossa vida? Se a evidência da morte já nos revela a falta de importância de tudo que vivemos. É fácil ver que é um caminho de evolução e que o sentido da vida é esse crescimento interno em mérito e sabedoria. Ou seja, é interno as nossas escolhas. Isso significa estar presente aqui e agora e fazer as escolhas adequadas. Significa uma mente positiva, virtuosa e ao mesmo tempo conectado com essa fonte universal que nos dá a força para que a abundância se apresente na nossa mente e na nossa vida. Ou seja, temos uma força universal, não estamos sozinhos com a nossa força individual. Então, isso é sabedoria. Sabedoria é sentir essa influência espiritual, sentir essa proteção espiritual, sentir essa força que
que atua na nossa vida para superar os obstáculos, que é uma força de amor, uma força de compaixão, e que também é uma força que oferecemos para o mundo, para o nosso entorno, para que também sejamos um ponto de apoio para que os demais encontrem o seu próprio caminho de luz. Então, isso é muito importante. Aqui e agora, evolução, ser consciente de fazer as escolhas corretas, e o demais é uma ficção. Se a gente coloca isso no caminho, a gente vai ver que a gente vai ter uma força suprema para resolver nossos problemas e para encontrar as respostas e soluções às nossas perguntas, e ademais essa força também fica à disposição e serviço dos demais, ou seja, que dá muita felicidade, muito sentido à nossa vida, cada vez mais sentido. Então, isso é o mais importante. Tem alguma dúvida a respeito dessa base que a gente vai desenvolvendo, esclarecendo? Natureza de Buda, preciosa existência humana. Aqui e agora. Eu sei que é difícil entender, porque, claro, eu sou um ser desperto, mas minha família não é nada desperta, é bastante comum. E quando eu falo que tem que esquecer o passado, gritam e falam, de jeito nenhum, eu quero esquecer os maus momentos, mas os bons momentos eu jamais, ou seja, essa tendência a apegar-se, né, à minha vida, que é o que acontece com todos. Você vê que as pessoas ficam velhas e ficam lembrando das coisas que fizeram e ficam repetindo os bons momentos que passaram e vivem nessa lembrança, nesse apego e acreditam que isso é muito bom, né? Então, é muito interessante a visão do mundo, né? Acredita que ficar apegado aos pensamentos bons do passado é algo muito bom, que tem que fazer um esforço para mantê-los no presente. Não se dão conta que estão perdendo o presente, porque ficam segurando o que já passou. Então é muito triste isso, né? Então a gente vê isso nos mais velhos. E nos mais jovens a gente vê o outro fenômeno, que é a ânsia do futuro, né? Quando eu terminar a faculdade, quando eu conseguir um bom emprego, e vive nessa ânsia, perdendo também o que está acontecendo nesse momento, e normalmente, seja por uma causa ou pela outra, sempre fazendo escolhas equivocadas, e sempre estando nesse atoladeiro da insatisfação. E, bem, mas muita compaixão, só compaixão a gente pode emanar, né? Amor e compaixão, muito respeito pela evolução de cada um aonde está. Isso é muito, muito importante. A compaixão, ela é acompanhada de respeito. O budismo tibetano, ele é uma oferenda, ele não é uma imposição. E a oferenda não é um papagaio falando da filosofia, é a nossa atitude virtuosa, começando pelo respeito na condição do outro. E a gente sempre se pôr no lugar do outro para saber qual é a capacidade de receber. Talvez ele não tenha capacidade para receber o Dharma, mas pode receber uma atitude gentil, pode receber um equilíbrio, uma aura equilibrada, serena. Então, a gente tem que saber realmente o que o outro pode receber para saber o que poder dar. Isso é muito importante, isso faz parte da compaixão da bodhisattva. Então, a gente deve ser adornado na nossa sabedoria pela compaixão e pelo respeito. Ou seja, a compaixão é respeitosa. O budismo, ele não impõe, ele não fala, o Dharma é a salvação, esse é o remédio que salva todas as doenças. Você tem que meditar, você tem que se autoliberar. Não, você é a autoliberação e isso inspira e motiva a que outros possam também querer entrar no mesmo caminho, mas não é uma imposição. Isso é muito importante, né? Esse respeito e esse bom humor para poder acolher o outro aonde está. Mas esse outro são todos, são nossos pais, são toda a nossa vida kármica, né? Então é muita compaixão, são nossos filhos, porque é assim, ou seja, seres despertos são muito poucos, né? Que estão
realmente desenvolvendo essa visão, e ainda assim, os poucos que estão desenvolvendo, eles são simpatizantes parciais. Ou seja, quando me interessa, desenvolvo a visão. Quando não, eu esqueço dela e vou desfrutar do samsara, que dá muito prazer, essa mente da dualidade sensorial. E então também tem isso, né? Agora, seres realmente determinados, isso é bem raro, né? São bem poucos os que realmente despertam e se determinam de uma forma unidirecionada a esse caminho, né? É bem pouco. Não digo que renunciem à sua vida comum, eu digo que se apliquem a seus caminhos internos e estejam trabalhando de forma incessante em todas as situações, sem esforço, mas com essa atitude, com esse olhar de desapego, de presença e de qualidades. Então é um desafio para todos nós. Mas esse é o caminho, seja nessa vida ou nas vidas que necessitemos, até que a gente não conclua essa etapa, aqui estaremos girando. E para isso temos a reencarnação. E dizem que giramos milhões de vezes, né, em corpos, até conseguir um corpo de luz, que são muitas e muitas vidas, assim, de histórias kármicas necessárias para que a gente realmente tenha essa determinação e esse olhar mais profundo no caminho da liberação. Então, bem, aqui estamos nós, seres preciosos. Vamos a dar sentido a essa oportunidade única que temos diante de nós nesse aqui e agora. Então, assim, alguma pergunta, alguma dúvida? Ou nos despedimos?